Oi pessoal, eu sou a Cíntia. E eu a Flávia. E nós estamos aqui para apresentar para vocês a segunda Interexpo do Derville Alegrete. Agora nós vamos conversar um pouco com o professor Chicão. Professor, como está sendo realizar a feira fora do Derville? Infelizmente, por características ímpares, ou seja, o colégio deveria estar em reforma nessa época, nós estamos trazendo a feira para o mini shopping. A ideia é manter a feira sempre na escola, como tem sido feita há mais de 20 anos. E você gostaria de deixar uma mensagem a todos os seus alunos? Olha, eu acho que a mensagem está sendo dada há 20 anos, que é a qualidade desses alunos e a beleza do trabalho que eles apresentam anualmente. Eu acho que alguma coisa além disso é perda de tempo. Obrigada, professor. Nada, obrigado. Nós estamos agora com a professora Rosaura. E Rosaura, a gente quer saber como é que está sendo o andamento da Feira do Magistério? Olha, eu acompanhei desde o começo a elaboração de tudo isso daqui e está sendo maravilhoso, porque essas meninas têm muita competência, escolheram os temas transversais, como vocês podem ver na nossa camiseta, né, que eu faço parte, eu visto a camisa, que hoje em dia está sendo muito necessário se trabalhar nas escolas desde a mais tenra idade com nossas crianças. Então, elas estão de parabéns, desde a elaboração, a confecção de tudo e hoje essa apresentação maravilhosa. Já passei em um por um dos boxes dos temas transversais e achei muito bom, a qualidade está excelente. E dos outros cursos também, eu sei que está e ainda pretendo visitar. E outra coisa que a gente queria saber, deixa uma mensagem para os alunos do curso. O que eu tenho a dizer é que o que elas mais precisam, amor. O que elas mais precisam, coragem. O que elas mais precisam, inteligência. Isso tudo elas têm de sobra. Então elas, eu ia falar, elas darão, não, elas já são excelentes professoras. A prática do dia a dia só vai aperfeiçoar tudo aquilo que elas já sabem e o que elas aprenderam, certo? Muito obrigada. Se tiver Bom pessoal, agora a gente está aqui no stand do terceiro AA e que eles estão falando sobre violência e a gente vai estar conversando um pouquinho com eles. Bom, agora a gente está aqui no stand do terceiro AA, eles estão falando sobre violência. Boa tarde pessoal. Seguinte, sobre o que está falando o stand de vocês? Bem, aqui no... Bom pessoal, agora a gente está aqui... Bom pessoal, agora a gente está aqui no stand do terceiro AA, o stand deles está falando sobre violência e agora a gente vai conversar um pouquinho com eles. Bom, por favor. Tá legal, vai lá, tá legal. Aqui assim mesmo. Depois vai pro video show. Vem pelo meio, aqui. Vou ter que entrar de meio, novo. sim. É assim, gente. Entendeu? Você entra, não vai ficar de costas não, você vai entrar lá e Só entrar e ir lá direto. Então, peraí. Eu entro, falo, isso, que a gente tá no stand de terceiro AA, vai falar sobre violência. Boa tarde, gente. Tá. Melhor, menos informal. Oi, gente. Aí se apresenta aí. Esse aqui vai falar pra gente um pouquinho sobre o stand. Então eu entro e sento lá direto. Senta lá direto. Senta de frente pra mim, fala sempre de frente pra mim. Manda ver. Eu não sei como tá chegando até lá, hein?
Eu vou movimentando a câmera. Tá, beleza. Não. Ai, não aguento mais. A gente vai conversar agora com o João. João, por favor, fala um pouquinho sobre o stand de vocês pra gente. O nosso stand aqui está falando sobre violência, como você já falou. E a ideia principal da nossa apresentação é fazer uma dinâmica com o pessoal para eles sentirem a violência na pele. No começo a gente simula uma discussão e depois a gente faz um debate com as pessoas para saber delas o que elas acham que é violência cotidiana, além da violência que nós conhecemos de dar porrada ou assaltar ou matar alguém. A gente queria mostrar para elas que às vezes há palavras e pequenas atitudes também são violentas e pode colaborar para esse caos que nós vivemos hoje em dia. Então o stand foi montado já com esse pensamento, a parte de fora é uma parte agressiva, com pichações. Aqui dentro a gente fez uma parte toda preta, toda obscura assim, para simular mesmo essa atitude de violência. Aqui a gente deixamos um videogame ligado, com jogos violentos, som alto, TV passando vídeos violentos, para saber das pessoas se essa parte da mídia, essa parte de tecnologia influencia na vida delas para ter uma violência maior ou não, ou quem tem personalidade isso não vai influenciar e tal. Então essa é a ideia principal da nossa apresentação, saber das pessoas o que elas acham e tentar conscientizar elas para elas saírem daqui tendo atitudes mais pacíficas. Então, na verdade, nosso tema é violência, mas a ideia principal, sim, é pregar a paz, entendeu? Então, essa é a ideia, através de uma dinâmica, tá apresentando a violência para as pessoas. Espero que a gente conseguimos passar isso daí nas poucas apresentações que a gente fez hoje e até o fim da feira, que melhore. Obrigada, pessoal. Valeu. Quem vai falar? Jonas vai falar dentro. Agora nós estamos no stand do primeiro MG, que fala sobre a locomotiva São Paulo. Vamos conversar com o Jonathan no stand. Bom dia, Jonathan. Bom dia. Você pode nos contar um pouco sobre o stand de vocês? Aqui nós estamos fazendo um trabalho sobre transporte, né? A evolução. Aqui nós temos alguns dos transportes, que é a invenção da bicicleta de 1810. E vai evoluindo. Tem algumas fotos aqui, né? E temos fotos de aviões, bondes, helicópteros, algumas histórias grudadas aqui, algumas histórias de aeroportos. E aqui temos a charrete, uma das primeiras charretes inventadas no Brasil, no mundo, né? Mais fotos e explicações. Aqui nós temos o 14 bis, inventado por Santos Dumont, uma réplica que a gente fez. Aqui nós temos o Jaú. Ele é um avião que percorreu a Segunda Guerra Mundial e hoje ele está no galpão da Polícia Militar no Campo de Marte, que ele está assim. Nós tivemos permissão para mostrar ele, para tirar foto dele. E ele tá em reforma agora, que vem mecânicos dos Estados Unidos para remontá-lo. Aqui nós temos o carro feito de material reciclado, que é papelão, jornal, e passaram betume em cima para ficar desse jeito. Aqui nós temos o balão, também que foi a mesma coisa feita, só que pintaram aqui com mais cores. Mais fotos de aviões. Aqui nós temos o painel do helicóptero do Águia da Polícia Militar. Temos o bonde, feito também de material reciclado, e os trens. Todo esse material foi confeccionado por vocês? Foi. Tá bom. Obrigada, Jonathan. Agora a gente está aqui no stand do terceiro CA. Eles também estão falando sobre violência. E Thalita, explica um pouquinho do stand de vocês pra gente. Sim, é o seguinte, aqui a gente está tentando mostrar que essa gaiola, uma coisa bem violenta, que é a... E no stand do terceiro CA, eles também estão falando sobre violência. Thalita, explica um pouquinho sobre o stand de vocês. Tá, é o seguinte, aqui a gente está tentando mostrar a violência infantil. Querendo dizer o quê? Que muitas crianças dentro da sua própria casa são violentadas, entendeu? Então a gente quis fazer uma representação mais ou menos. Ali no canto a gente está representando o preconceito.
que muita violência a partir do preconceito, tanto por time, por cor, por religião, né? E ali a gente está tentando também representar, assim, que a gente protege, mas até quando, entendeu? Tipo, isso aí não pode partir só da gente. E nesse quadro aqui a gente fez, tipo, umas coisa bem colorida, que assim, o preto significa a própria violência, né, que tem uma cor forte e tal. O vermelho é o sangue em cima da violência. E esse branco seria tipo representando a paz, entendeu? Que a gente espera que um dia a gente consiga ter paz e tal. Seria isso. Valeu, obrigada. Agora a gente está aqui no stand do primeiro MF, eles estão falando sobre... Agora a gente está aqui no stand do primeiro MF, o stand dele fala sobre os trilhos de São Paulo e a gente está conversando com a Dani. Dani, por favor, explica o stand pra gente. Bom, nos trilhos de São Paulo, o nome do stand, porque assim, a gente tá falando um pouco de São Paulo e dos transportes. Tem os primeiros transportes, é mostrar a evolução disso, carros, carroças, cavalos. Aí naquele ali naquele tem os bondes, assim, a arquitetura de São Paulo e tal, tá mostrando essas coisas de São Paulo, a evolução do transporte. E no último é São Paulo como é agora, com pouca área verde, muitos prédios, né, essas coisas assim, vários transportes, aviões, helicópteros, ônibus, carros, a evolução dos transportes e da cidade de São Paulo, é isso que o stand quer mostrar basicamente. Valeu, Dani, obrigada. Alguém vai falar com a gente? Eu. Primeiro como é que é seu nome? Você quer fazer? Ei, é primeiro ME. Eu só esqueci no meio do caminho. Aonde? De homem ou dois? Oi? Renato. Pronto? Terceiro AC mais olha a quantidade de criança que tem lá agora. Pra cá, aqui pra dentro. Entra aqui, Vlad. Vlad, você quer diminuir um pouco? Agora nós estamos no stand do terceiro AB, que fala sobre o bairro do Brás. O Renato vai nos contar um pouco sobre o stand. Então, na verdade, nós começamos esse projeto devido à professora Cidinha mesmo, mas é um projeto bastante interessante porque muitas pessoas conhecem o bairro do Brás hoje como um bairro comercial e não conhecem muito bem a história do Brás antigo, né? Até tem algumas fotos que eu gostaria de mostrar como o bairro foi surgindo. Antigamente nós podemos ver que o bairro ele era um bairro muito rural, uma paisagem muito rural aparecendo nele, né? E também com o aparecimento das catedrais, das igrejas, o bairro foi progredindo um pouco. Só que o bairro progrediu mais devido aos imigrantes que chegavam aqui. Aí os imigrantes, eles lá do próprio Porto da Itália,
eles eram acomodados de uma forma assim meio cruel para eles, né? E devido a terem pouco dinheiro, poucos recursos, não chegavam muito bem aqui no Brasil. A viagem era divagante, era cansativa, vinham em navios superlotados e quando chegava aqui não tinham condições, trazendo roupas em sacos, em sacolas e trouxas de roupas, tudo mais. Quando chegavam aqui, eles eram hospedados na hospedaria de imigrantes. Hoje, ela é localizada no bairro da Moca, mas ainda guarda muitos recursos sobre os imigrantes que chegavam ao Brasil. Mais um pouco vindo daqui, nós vemos um pouco da residência que eles moravam. Eram casas humildes, com poucos objetos, às vezes tinha só um fogão e uma pia que eles poderiam lavar as louças e tudo mais, e não tinha muitos recursos, às vezes nem comida. Mas com o tempo o bairro foi progredindo, mais casas foram surgindo, até casas bastante luxuosas, como essas aqui que nós estamos vendo. Bastante luxuosas de pessoas. Alguns objetos que eles possuíam nas casas deles, eram objetos assim, somente nas casas luxuosas, não habitavam nas casas mais humildes. Depois de muito progresso na moradia, ele habitou também muitos meios de transporte, e inclusive pessoas até nas ruas. Nós vemos aqui essa foto, colocação de trilhos na cidade para o percurso de bondes, né? Visto que o bairro, conforme foi progredindo, as ruas não tinham meios de transporte. Nós vemos também aqui a ponte sobre o rio Tamanduateí, hoje em dia no Várzea do Brás, pavimentada depois de ser colocados os bondes aqui em cima. O Parque Dom Pedro hoje, atual, ele pertencia ao Brás antigamente. E visto ser um local de baixa altitude, ele constantemente era alagado pelas enxurradas que vinham da parte de cima. Nós vemos aqui algumas fotos do bairro do Parque Dom Pedro, inundado pelas muitas cheias que tinham na cidade. Fotos inclusive como essa de 1892. Agora, a colocação de bondes, foram surgindo muitas companhias de viações que acomodavam o transporte das pessoas. Nós vemos aqui a principal, que era a Companhia Aviação Paulista, localizada no bairro do Brás. Essa companhia de aviação possuía muitos bondes, inclusive com detalhes para os bondes a burro, como constantemente tinham na cidade. Bondes conduzidos por muares. Com o progresso no transporte, foram surgindo outros tipos de bondes até mais sofisticados e mais luxuosos, como nós podemos ver alguns tipos de bondes, como esse daqui, que era conhecido como Camarão, esse bonde aqui. Os bondes eram projetados às vezes em outros países e importados para o Brasil. Nós vemos também hoje em dia, conforme o progresso dos bondes, muitos foram se deteriorando e não tinham às vezes recursos para reconstruir. Foram surgindo outros meios de transporte, como os trólebus, que nós podemos ver alguns trólebus aqui e aqui. Com o progresso do transporte também, foram surgindo os trens, os metrôs, como nós vemos aqui a estação do Trem Brás e o metrô hoje em dia usado. Em breve, o Brás também contará com uma linha exclusiva interligando o Brás ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, como esse recorte de jornal, do dia 27 de agosto de 2001. Em breve o Brás contará também com essa assistência ao metrô interligando o aeroporto. Aqui nós vemos até um congestionamento de bondes, porque como a tarifa se elevou, muitas pessoas não quiseram mais usufruir os bondes, por isso saíam com seus próprios carros, colocando um tráfego muito grande na cidade. Então, o bairro, conforme o progresso, foram surgindo muitas indústrias nesse bairro. Como nós podemos ver nessa foto, muitos prédios, vemos poucas casas e muitos prédios de indústria aqui. Vemos também algumas indústrias de papéis, indústrias de tecidos, inclusive até uma gráfica na Rua Oriente, São Paulo. Temos também um homem muito famoso, Francisco Matarazzo. Ele trouxe o progresso para o bairro do Brás, junto com as empresas internacionais que ele possuía, como esse prédio aqui que está localizado hoje no centro da cidade. O bairro, além disso, era um bairro muito festivo, comemoravam praticamente todos os tipos de festas. Possuía o Teatro Colombo, onde muitas vezes ocorriam cinemas com teatros, inclusive até numa vez, mais ou menos umas 1000 pessoas mais ou menos, morreram nesse teatro devido a uma encenação que estava tendo, onde um avião, com um filme passando fogo, o avião estava caindo, alguém gritou fogo na plateia e muitas pessoas foram pisoteando as outras e acabaram morrendo. Interessante que o Brás, sendo muito festivo, eles comemoravam qualquer tipo de coisa.
campeonatos, festas, comemorava assim perdas e até inclusive o Natal era comemorado com grande baile. Hoje em dia o Natal é comemorado com uma ceia, mas naquele tempo era um baile comemorado. Reduto de nordestinos, os americanos e o lazer que o bairro possuía, as indústrias, foram aos poucos foram saindo do bairro do Brás. Hoje nós vemos um Brás totalmente transformado, com muitos meios de transporte e muitos camelôs que habituaram o bairro hoje em dia, né? O bairro, antigamente, ele possuía um centro comercial muito grande. Hoje em dia esse centro comercial está mais localizado na Avenida Rangel Pestana. E com o tempo, o Brás ele vai perdendo a alegria que ele tinha. Mas ele merece o nosso destaque, visto ser um bairro que progrediu e que também se habituou à história de São Paulo. Obrigada, Renata. A Cidinha. E Cidinha, fala um pouco sobre o seu projeto São Paulo Inverso e Reverso. O projeto São Paulo Inverso e Reverso foi desenvolvido com os alunos de primeiro ano de ensino médio, E, F, I, G, e os alunos de terceiros anos de administração e contabilidade do período da manhã. A proposta era recontar a história da cidade de São Paulo nos últimos 20 anos. E os alunos, eles escolheram 3 temas: violência, meio de transporte e a história do bairro do Brás e da Avenida Paulista. A transformação que ocorreram na cidade de São Paulo durante esse período. E eu quero dizer para os meus alunos que eles são de parabéns, eles trabalharam muito, fizeram uma pesquisa fantástica. O que vale nesse trabalho é o aprender. Eles aprenderam a sair de situações difíceis, aprenderam a trabalhar em grupo e aprenderam a se relacionar também uns com os outros, resolvendo os seus problemas. Então eu quero dizer para eles que valeu todo o esforço que eles fizeram. Obrigada. Obrigada, Cidinha. Agora nós estamos com a coordenadora Marta. Marta, nós gostaríamos de saber como você se sente participando pela primeira vez da segunda Interexpo. Eu estou assustada, emocionada e extremamente orgulhosa. Eu não tinha ideia de como seria essa feira. Desde a primeira reunião para a organização, eu fiquei me questionando e perguntando como era isso, como os alunos trabalhavam, como funcionava. E agora eu já estou conseguindo, né, fazer parte. Eu acho que eu fiz parte dessa feira. O pessoal do magistério, eles tiveram assim várias dificuldades no caminho, mas conseguiram, né? Então você percebe que isso daqui é o que a gente quer de um aluno, que é a iniciativa, a autonomia, o trabalho coletivo, o trabalho em grupo. Então aqui acho que resume o objetivo da escola, o objetivo do que a gente sonha com uma escola, de criar gente, né, diferente para ter mais pessoas no mundo diferentes e que produzam e que façam. Eu estou muito feliz mesmo. E essas meninas merecem todo o carinho, todo o abraço, todo o beijo. E se eu continuar falando, eu vou chorar e eu não quero chorar. Então eu só tenho que dizer, continue sendo assim, fazendo, acontecendo, que só assim que a gente vai mudar. Então, obrigada, Marta. Eu não vou chorar, eu juro. Obrigada. E foi muito lindo. Dos anos anteriores, justamente porque ele já tem a tradição do